Um dos grandes problemas do Mauro é a questão ambiental que lasca com a nossa região Aí, ó, aqui. outro ponto, cara. Como que isso aí interfere na vida do produtor, do pequeno produtor? Aquele cara que você vai lá e dá as mudas pra ele, né? Como que isso interfere, vereador? Então, esse é um dos grandes gargalos aqui da região e é uma das questões que eu fico mais indignado das injustiças que existem no nosso país, Brasil. Um país continental em extensão territorial, Sim. certo? Se cria leis em Brasília que são regidas em todo o território nacional, sem contar e levar em conta as diversidades que existem no Brasil. São vários Brasil dentro desse Brasil. Sim. Certo? Então, isso me indigna muito. E o produtor rural, por exemplo, o produtor vai lá, derruba lá, desmata, meio alqueiro. Porque assim, a legislação ambiental ela é tão burocrática que tem pessoas, eu conheço empresário que tem dinheiro, tem recurso para pagar todas as despesas, que está desde 2014 tentando fazer um desmatamento legal. Então, assim, o Estado ele burocratiza tanto, por isso que tem que ter uma Câmara, um Congresso Nacional e um Senado mais eficiente para desburocratizar, para se tornar ter mais eficiência desburocratizando as leis, para que o pequeno, o médio e o grande tenham a mesma acessibilidade. Hoje o grande não está dando conta, você imagina o médio e o pequeno. Então, assim, isso é ruim. Isso leva o quê? Influencia e leva o produtor à clandestinidade, à ilegalidade. Aí onde que chega, por exemplo, essas grandes operações, você pode ver que Coloniza não fica menos de 3, 4 caminhonetes da SEMA aqui. Parece que fica por vida na Coloniza. Entendi. Procurando aqui cabelo em ovo. E esse é muito ruim para o produtor rural. Porque assim, o Estado ele não consegue trazer a logística. Está a maior dificuldade para fazer a pavimentação da 174. Até onde eu quero chegar com isso? Por quê? Se tem infraestrutura, se tem logística, o produtor ele não vai precisar mais desmatar. Ele vai ter insumo para que ele possa fazer as correções necessárias na sua propriedade. Área, né? E ele vai produzir mais. Aí o que acontece? Tem propriedade que está com mais de 20 anos produzindo. Nunca foi feita a correção. Então esse solo está esgotado, ele precisa ser alimentado novamente para se tornar produtivo. Aí um alqueire de terra para fazer toda a correção fica de 4, 5 mil reais. Então o produtor ele não tem essas condições, porque ele tem que pagar lá a hora do trator. E agora, graças a Deus, que temos aí a secretaria e a gestão que está trazendo trator para baratear esse custo para o produtor. Temos que trabalhar, tem algumas deficiências nas questões desse trabalho, desses tratores, que temos que sentar, nós estamos já conversando, estamos já estreiteando essas ideias, juntamente com o Conselho, tem que ser feito isso com o Conselho da Agricultura, com os presidentes da associação, para que nós possamos despertar no produtor a necessidade desses tratores, desses implementos agrícolas, que seja realmente para o fim a qual ele veio, para atender o produtor, todos. Entendi. Não para ficar somente fechado ali num grupo, entendeu? Então, voltando a essa questão, o que me indigna do governo do Estado, essa questão. E também da legislação do Brasil. Então, a forma que o Brasil é organizado, Felipe, em federação, na minha opinião, ela é errada. Tem que ser em confederação. Cada estado tem que ter as suas legislações próprias. Por exemplo, uma lei que foi feita lá em Brasília em 2012, que foi o Código Florestal, que deixou o marco de perdão em 2008. Ele tem, por exemplo, bases na região sul, sudeste e nordeste. Coloniza já era desenvolvido lá, já está lá com Aqui mais de 500 anos de desenvolvimento, de exploração. Coloniza tem com a década de 86, quando chegou 82 aí, como começou 82 para cá começou a falar de Coloniza, temos aí 40 anos. Aí, por exemplo, um produtor rural chega aí, hoje, se você for ver ao rigor da legislação ambiental, 30 a 40% da Coloniza está na ilegalidade. Está tudo embargado essas áreas. Se não mudar a legislação, na minha opinião, hoje tem que ser rápido o Congresso Nacional, mudar a legislação. Se não mudar, se chegar o asfalto aqui, chegar a imposição das legislação, nós vamos ficar, boa parte dos nossos produtores, boa parte já estão inadimplentes, porque chega aplicando-se umas multas milionárias, sem condições do produtor pagar. Esse CPF já foi lá para água abaixo, esse produtor não vai ter acesso a crédito. Isso vai fazendo o quê? Vai engessando o desenvolvimento do lugar. E aumentando a clandestinidade, né? Com certeza. Tá com o nome bloqueado, aí que ele vai desmatar mesmo. E o que me revolta, Felipe, é as políticas, a geopolítica mundial quanto a essa questão da Amazonas. Eu vejo que nós, políticos dessa região, povos, produtores rurais dessa região, se nós não se mobilizarmos,
E começar a gritar, porque eles têm que entender que aqui existem pessoas que têm vida, pessoas que todas as suas expectativas de vida, de projeções estão aqui. São pessoas que São estão mais aqui de há 20 milhões de 30 pessoas que anos, vivem né, na cara? Amazonas. Aí vem, por exemplo, um país como a França, que me revolta é isso, um país como a França que não tem uma mina de ouro. Vou Tem falar, uma árvore plantada. e possui o quê? As maiores reservas de ouro. Da onde que eles tiraram isso? É o do sistema de exploração de outras nações. Eu vejo a União Europeia e os americanos com essa tática de que deles tem que estar bem, a nação deles tem que estar bem. À custa de quem? De vida e sangue dos outros. Aí vem, por exemplo, Macron, que é o presidente da França, dá pitaga na questão da Amazônia. Acho que ele nunca veio na Amazônia, nem sabe como é que é a Amazonas. Então, assim, eu sou a favor da preservação, com certeza, mas que esses países que vêm exigir e pressionar o nosso país, principalmente as nossas lideranças nacionais, que eles pagam para o produtor para preservar. Como que o produtor vai comprar 100 hectares de terra e tem que só desmatar 20? Numa burocracia dos infernos ainda. Entendi. Então, assim, aí os outros 80 vai ficar para quem? Quem vai pagar por isso? Então, assim, não vai funcionar. Hoje o Conisa tem 2.794.000 hectares. Toda a região, o município, os 27 mil quilômetros quadrados que tem o município, aproximadamente. Desses, nós temos 704 mil hectares já é área indígena. Caramba. E nós temos mais 500 e poucos hectares de área de preservação que envolve parques estaduais, um parque nacional e as RESECs, que são as reservas, e as estações ecológicas. Aí o que acontece? Aí temos as áreas de manejos que passam de 300 mil hectares, que já são áreas que já estão no rigor da lei, preservada. Aí o produtor lá de café, eu vou desmatar lá um alqueire para me plantar um café clonal, que o café clonal ele pode plantar numa área nova, ela não precisa nem de irrigar. Porque eu conheço produtor aqui que produz muito sem irrigação, nas áreas novas, né? Quando você fala nova, você desmata ali, você faz desgaio e você planta o café e nem precisa tanto de adubo, porque a terra é nova. Então, assim, aí vai lá a SEMA e mete uma multa no produtor lá de 1 milhão, 1,5 milhão, 500 mil reais e deixa o produtor praticamente desanimado. Então, essa é uma grande questão a qual nós temos que levar em discussão, tanto a nível de Estado. Inclusive, participei de uma audiência pública segunda-feira passada na Assembleia Legislativa, que discutimos sobre essas questões ambientais, inclusive da fala do governador de confisco de terra daqueles que cometerem crimes ambientais. Ali foi um absurdo, hein? Eu vi isso aí. Aquilo ali foi um absurdo. Aquele ali foi uma fala infeliz. Como que ele se... Então, que essa audiência pública ela tinha como objetivo discutir essas questões mesmo. Essa fala do governador. Porque entender melhor isso aí. Inadmissível, porque a própria Carta Magna dá a nós o direito à propriedade. Como que o Estado vai confiscar a terra que ele não consegue cuidar nem mesmo dos parques e reservas que já estão demarcadas? Aí as pessoas falam, porque exploram as madeiras nas áreas de indígenas e de parques? Porque o Estado é ineficiente, ele não consegue nem fazer a vigilância dessas áreas que são do Estado e quer confiscar quem está produzindo. Então, isso é muito importante. Tem que ter essas cautelas. Lógico, nós temos que ter a aplicabilidade da lei, mas nós temos que também rever essa situação. Porque o produtor ele tem que produzir. Porque se o produtor parar de produzir, quero ver quem que vai pagar essas horas de helicóptero aí fazendo atuações. Porque quem paga isso tudo é o povo. Ou é povo ou é os países estrangeiros como a Noruega, que está lá no país nórdico. Só vive de exploração de recursos, inclusive de combustíveis fósseis, petróleo, né? De petróleo, que está aí o que mais polui. Era isso que eu ia falar. Essa é uma discussão que se tem, né? E aqui eu vou fazer o papel do advogado diabo. Mas, vereador, isso não é ir de acordo com o que as questões climáticas aí tanto falam? Que nem o senhor falou, né? Alguém tá falando que o mundo tá ficando quente, aquecimento global, as geleiras estão derretendo. Será que essa flexibilidade não afeta
essa questão climática? Não, Traz eu luz pra não sou a gente. favor do desmatamento, Vitor. Eu tenho que deixar bem claro para todos. É porque tem gente assistindo a Não, gente, tem o que senhor deixar sabe. bem claro para todos que a gente nós somos a favor da preservação, mas que essas preservações ela seja paga por quem quer que preservem. Pô, nós temos os países nórdicos da Europa lá que tá falando do aquecimento global, porque há controvérsia quanto essa questão também. Sim, eu já vi isso aí também. Porque seca, gente, se você for analisar quem é cristão aqui, quem lembra da passagem lá do José do Egito, teve 7 anos de abundância, 7 anos de seca. Então, seca e tempo de chuva, de abundância, isso vai ter, e desde quando o mundo vai ter e vai ter, tem e vai ter, certo? Entendi. Então, essas questões de chuva menos, chuva mais, então isso sempre vai ter. Então, assim, lógico que possa impactar, que é importante nós preservarmos, lógico, isso sou totalmente a favor, mas o governo ele tem que pegar esse recurso que vem dos países internacionais e repassar para quem está preservando. Na mão direto do produtor. E isso é o produtor. Não pro Porque governo. aí Agora nós ficou vamos claro, Felipe, entendi. Aí nós vamos conseguir evitar o desmatamento. Porque se não acontecer isso, o produtor vai continuar na clandestinidade. Vai ter embargo, vai virar uma anarquia. Aí eu falei, inclusive, esse dia para a promotora, nós tivemos uma reunião que está acontecendo aqui no município de Coniza, uma covardia com a população do distrito do Guariba. Para vocês terem ideia, o absurdo dos absurdos que acontece do Estado brasileiro, o quanto que é desorganizado. Eu faço parte, sou hoje político aqui no município, mas o Estado é ineficiente e desorganizado. Vocês terem uma ideia, a reserva da Resex, dentro do Guariba, ela pegou uma parte da Coab. A Coab que é um projeto federal. Olha para você ver, as pessoas fazem as leis, por isso que eu sempre questiono, faz as leis lá em Cuiabá, dentro de uma sala com ar-condicionado, faz os marcos lá dos graus, tal, das coordenadas geográficas, sem contar Nunca nem ter vindo em aqui. consideração em loco. Hoje, por exemplo, temos no Guariba um problemão sério. O Valmir participou da reunião lá no Intermate, na qual o Ministério Público pediu o cancelamento dos títulos de terras que foi concedido pelo Intermate lá desde 82. 82, imagina, nem Coniza existia, já tinha lá no Guariba, as pessoas receberam os títulos, aí vem, isso é o Intermate. Na época era a Codemate. Deu o título, aí agora vem a SEMA, criou uma reserva em cima dessas... Meu Deus, E o mais absurdo que existe no Brasil, você criar uma reserva onde que não tem característica de reserva. É o ó. É a mesma coisa que vamos colocar Coniza aqui dentro da reserva. Que característica de reserva tem aqui? Tem tudo construído aqui dentro, né? Então, assim, esses absurdos, Felipe, eu falei pra promotora, vai acontecer, doutora, que daqui uns dias as pessoas vão começar a pegar em arma. Vai ser o Estado contra o seu povo. Por quê? Porque onde está o erro? O erro é do próprio Estado. Vamos pegar essas áreas que estão aí, vamos criar reserva, vamos colocar policiamento, vamos fazer vigilância para que as pessoas não entrem, mas vamos deixar as pessoas produzindo onde que estão já. Porque aí o governador tentando retratar, ele enviou já para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa, um projeto de lei para regulamentar os parques estaduais que já existem, porque tem 43 parques estaduais que estão ainda sem regulamentação, que envolve um desses nossos aqui dentro de Coniza. Porque se criou um parque, e inclusive na fala dele fala, sem ter a real situação, esses governos anteriores são irresponsabilidade de gestores dos governos anteriores. Aí o que aconteceu? Sem levar em consideração as pessoas que estavam lá dentro dessas áreas. E agora tem aí uma grande briga jurídica entre Ministério Público, Justiça e o produtor que está lá dentro com a sua família. A gente fica até triste de ver as pessoas falar, o que eu tenho está lá dentro. E agora? Se o Estado for lá desapropriar, vai para onde essa pessoa? Então, assim, são questões que o Estado tem que começar a se pensar quanto a essa questão, porque lá são produtores rurais que estão produzindo e gerando riqueza para esse nosso país. E nós, né, como povo, né, querendo ou não, é uma máquina que gira, né, Valmir? A gente vê, né, você como secretário, né, todos os esforços de construir, né, né, junto, né, a gestão, digamos assim, né, Felipe, que local aqui, né? Uhum. Mas eu tenho certeza que tem outros municípios que também sofrem com isso, né? Talvez estão enfrentando também dentro desse xadrez, né, a nível nacional, né, estão enfrentando nesse xadrez também essas dificuldades, né? Então, assim, é incrível, né, ver, né, todo o seu trabalho sendo construído e agora, né, como o vereador colocou aqui,
existe também um outro movimento que de alguma forma quer enfraquecer esse produtor rural, quer muitas vezes inviabilizar, né, o tempo que ele já dedicou a essa propriedade. Né? E a gente está falando do pequeno produtor, né? A gente está falando realmente daquele, né, que planta ali o café, daquele que planta, daquele que está empreendendo. E não é que nem a gente aqui, né, diretor? Que estamos empreendendo há 2, 3 anos. Não, eles estão há 30 anos, cara. Meu Deus, é uma vida, velho. É uma vida, né? 30 anos, 40 anos. É uma luta. É uma luta. É um desafio. É preocupante, viu, Vitor? A gente, como o vereador mencionou aqui, né? Essa questão, principalmente lá no Guariba, pessoas que já estão há 30 anos em cima dessas propriedades e que, de fato, né, foram colocados pelo Estado e hoje está revertendo essa situação, né? Está tirando aquilo que foram adquirido de direito deles. Né? A gente não sabe como vai ficar isso. E em relação ao pequeno produtor, né, a gente sabe que a gente está dentro da Amazônia Legal e que tem uma lei aí que rege que você só pode desmatar 20%. Mas por que, né, que o poder público, né, o governo não dá condição para que esse produtor consiga produzir só em cima dos 20%, mas que ele está lá, ele mesmo seja o vigilante da área dos 80% que ele tem lá, beneficiando ele, pagando para ele manter essa floresta em pé, entendeu? Né? Então, Incrível. teria que ser assim. Entendeu? Entendi. Teria que ser assim, porque esse pequeno produtor ele precisa sobreviver. E aí ele não tem a força do Estado, ele trabalha com os próprios braços ali. Então ele não tem condição. Você sabe que a terra ela vai ficando velha, ela vai ficando degradada, precisa fazer correções, precisa de investimento. Porque é só 20%, né? Só 20%. Entendi. Entendeu? Vai chegar um momento em que não vai mais produzir. Então ele precisa fazer investimento em cima desses 20%. E ele precisa ter um retorno, porque não adianta você ter um título, né, de uma propriedade de 100%, mas você só pode usar 20. É como você tivesse uma casa, Vitor, ou se você tivesse aí 5 apartamentos em uma cidade, mas você só tem direito de usar um. Entendeu? Você não pode alugar nem nada, tem que ficar lá parado, sem direito a nada. Então a gente não sabe aonde isso vai chegar. E também tem a situação, né? Se essa área sua, se cair um raio, né, na seca, pegar fogo, você pode tomar multa também.